Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e Ele me mostrou claramente que muitas pessoas precisam ouvir esta palavra. Você que tem sido injustiçado, você que muitas vezes tem sido alvo de calúnias, difamações, e muitas pessoas acabam acreditando nos outros e não acreditam em você. Fique em paz, porque Deus está no controle. Ele é o seu justo juiz. Ele é aquele que te defende. Amém? Eu sei que muitas vezes nós ficamos magoados com pessoas à nossa volta, pessoas que estão perto de nós. Mas eu quero te lembrar que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios. E eles muitas vezes usam a boca das pessoas. Eles pegam aquelas pessoas mais fracas, pessoas que não conhecem a Deus, que não têm uma visão espiritual como nós. E Ele então usa a boca dessas pessoas para nos desanimar, para falar mal de nós, para nos difamar. Mas o Senhor é aquele que nos defende. E Ele conhece a sua dor, Ele conhece os seus medos, suas preocupações. E não somente isso, Ele tem promessas para a sua vida. Por isso fique comigo até o final, porque esta mensagem vai falar muito ao seu coração. E no final, eu vou orar pela sua vida. Eu quero que Deus te abençoe poderosamente. E muitos começarão a ver a obra do Senhor na sua vida. E eles reconhecerão que o Senhor é contigo. Aleluia. Então, você que é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva no meu canal. É muito fácil, não paga nada, é só você clicar no botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para você receber diretamente no seu celular as próximas orações e vídeos que eu colocar, ok? E se você deseja estar mais próximo de mim, contribuindo com instituições de caridade, eu quero te convidar a se tornar membro aqui do meu canal. É muito fácil também, clique no botão Seja Membro, que está aqui embaixo do vídeo, para você saber como participar. E como forma de agradecimento, eu vou te dar 2 livros digitais que eu escrevi com muito carinho para te fortalecer na caminhada. Glória a Deus. Irmãos, para começarmos o momento de reflexão da palavra, eu quero ler com vocês o que está escrito em 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 em diante. Preste muita atenção no que ele disse. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Amém? Olha que tremendo, irmãos. Aqui nós vemos uma palavra de esperança, porque o apóstolo Paulo disse: se vocês estiverem participando dos sofrimentos de Cristo, comecem a se alegrar, porque grande será a glória preparada pelo Senhor para a nossa vida. O apóstolo Paulo também foi um homem que sofreu muitas perseguições e teve um momento em que ele recebeu mais de 100 chicotadas. Dá para imaginar isso? E nesse momento Paulo começou a dizer: eu não me importo com os sofrimentos que estou passando, porque eles são momentâneos, mas eu sei que uma grande glória está reservada para mim. É justamente, irmãos, nesse momento de dor, de sofrimento, de injustiças, que Jesus pega a nossa causa e Ele nos defende. Eu já passei por muitas situações que a única coisa que eu queria era ficar na cama o dia inteiro, era ficar ali me lamentando, sofrendo com aquelas angústias. Mas hoje eu estou aqui para te dizer: levante-se, dê a volta por cima, sacode a poeira e não fique nesse deserto, porque o que Deus tem para você, o diabo não pode roubar. Por isso não deixe a sua fé ser abalada. Aleluia. Escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Oh, meus amados, eu creio que Deus, Ele não erra o endereço. Ele te trouxe aqui hoje porque essa palavra é para você. Não importa as lutas que você tem passado, continue carregando a sua cruz e seguindo em frente. Irmãos, o diabo, ele sabe quem são as pessoas que querem estar com o Senhor. Ele sabe quem são aqueles que têm promessa, que têm chamado. E muitas vezes ele dá um golpe duro. Ele sabe aonde atingir a nossa fraqueza. É justamente nesse momento que você, que está mais sensível, você é tocado nas suas feridas. Você que é mulher, muitas vezes está carente porque foi abandonada, não foi amada como deveria.
E agora o inimigo ainda usa pessoas sem valor, pessoas que não têm o temor de Deus, e elas vêm então para te ferir mais ainda. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4 que se existe alguma coisa que nós devemos proteger, é o nosso coração, porque dele procedem todas as fontes de vida. Então, minha querida irmã, aproveite esses momentos de luta, esses momentos de dor, para você se fortalecer ainda mais, para você estar mais prudente, porque Jesus disse para os discípulos: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então sejam simples como as pombas e prudentes como serpentes. Irmãos, eu sei que muitos aqui já são simples como as pombas. Têm um coração puro, um coração manso, que não deseja o mal para ninguém. Mas agora Jesus está te ensinando a ser prudente. E o que é ser prudente? É você estar atento às artimanhas do diabo, às ciladas dele. Nós cristãos não podemos ser bobos. Nós temos que ser espertos, porque o mal muitas vezes é astuto e ele vem tentando nos derrubar, manchar a nossa imagem, nos difamar. E este versículo que eu li para você diz que nós não devemos nos surpreender com as provações, com esse fogo que vem para nos provar, como se algo estranho tivesse acontecendo. Isso porque, irmãos, nós estamos em um mundo cheio de problemas, e até mesmo nós que temos fé, que andamos no caminho certo, nós não estamos isentos de problemas. Então o apóstolo Pedro está nos chamando para confiarmos no Senhor, para buscá-lo ainda mais, principalmente nesses momentos de lutas. Amém? E eu me lembrei agora de um homem de Deus da Bíblia, que ele viveu na dependência do Senhor o tempo todo. E esse homem foi Daniel. Inclusive o meu filho, eu coloquei o nome de Daniel, tamanha a minha admiração por ele. A Bíblia conta que Daniel foi levado para a Babilônia quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E apesar dele estar numa terra estrangeira e sob o domínio de um rei pagão, Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles mantiveram a sua fé em Deus e eles não deixaram de confiar no Senhor em momento algum. E aí lembra do que eu te falei, que o diabo conhece aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que estão confiantes no Senhor? Pois é, teve um dia que o rei decretou uma lei onde todas as pessoas deveriam fazer pedidos a ele durante 30 dias. Então ele proibiu que qualquer pessoa fizesse orações, que buscasse a ajuda de Deus ou de qualquer outro Deus que não fosse o Deus de Nabucodonosor. Só que, irmãos, Daniel continuou orando. Ele orava de manhã, de tarde e de noite. Ele ficou com medo? Com certeza, mas mesmo assim ele decidiu clamar ao Senhor. Ele se manteve firme no seu propósito, e apesar de ninguém ter o que falar de Daniel, afinal de contas, ele era um homem de Deus, um homem que andava no caminho certo. Mas então ele foi jogado na cova dos leões. Só que Deus estava com ele. Deus, irmãos, é aquele que pega a nossa causa e ele nos defende. E então, quando ele foi lançado diante dos leões que estavam famintos, os leões nada fizeram contra ele. E tudo porque Daniel tinha uma vida de santidade, uma vida de obediência. Oh, meus amados, eu estou falando aqui com muitas pessoas. Vocês que muitas vezes dão lugar ao pecado, vivem uma vida de desobediência. E sabe o que acontece? Vai chegar o dia em que o inimigo vai provar a fé de vocês. Ele vai tentar vocês para que vocês caiam. E se vocês não estiverem firmados na rocha, grande será a queda. Muitas vezes, irmãos, nós não nos preparamos para a batalha. Nós levamos a vida cristã de uma maneira irresponsável. Achamos que nada de ruim pode acontecer conosco. Mas o próprio Jesus disse: aquele que não edifica sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades, os ventos contrários, as ondas contra esta casa, grande será a sua ruína. É por isso, irmãos, que nós vemos tantos casamentos sendo desfeitos, tantas empresas fechando, tantas pessoas sofrendo as duras consequências da desobediência. Por isso eu quero te convidar hoje, vamos confiar no Senhor assim como Daniel, vamos permanecer firmes na fé, orando todo dia, de manhã, de tarde, de noite, para que o Senhor defenda a nossa causa. Deixe Deus carregar os seus fardos a partir de hoje. E eu creio que grande será a sua vitória. No dia da provação, você não vai precisar ter medo, porque Deus estará contigo. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A melhor coisa que tem é uma consciência tranquila, é uma mente pura, uma mente que sabe que está no caminho certo. Mas a pior coisa que existe também é quando uma pessoa está bem vista diante dos outros, mas Deus sabe que aquela pessoa está em dívida.
A pessoa está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Por isso, preserve a sua mente, o seu coração. É muito bom você andar na luz, e quando vêm as provações e as tentações do diabo, Deus sempre te dá vitória. Basta você olhar para a história de Israel. Quando você lê no Antigo Testamento as provações, as guerras que eles passaram, sempre quando eles perdiam, é porque eles estavam em desobediência, é porque eles estavam pecando e não se arrependiam. Mas quando eles estavam na luz, caminhando com o Senhor, nada podia derrubá-los. Por isso, meu desejo para você hoje é que você firme os seus passos no Senhor, porque a Bíblia diz que Deus é o nosso justo juiz. E depois você lê aí na sua casa o Salmo 37, que mostra claramente isso. Os ímpios, aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles é que serão envergonhados. Mas aqueles que estão firmes com Jesus, com certeza serão honrados e subirão de nível, e crescerão, prosperarão, e nada os poderá abalar. Aleluia! Então, se você foi tocado por esta palavra, no final da oração, eu peço que você compartilhe. Clique no botão compartilhar, selecione o WhatsApp e eu peço que você envie pelo menos para 5, 7 pessoas. Vamos espalhar esta mensagem tão edificante da palavra do Senhor, tá bom? Agora nós vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos, porque eu quero orar pela sua vida e Deus vai tirar toda a tristeza, angústia do seu coração e vai começar a te defender a partir de hoje. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado porque a Tua palavra diz que se não fossem as Tuas misericórdias, nós estaríamos consumidos. Nós seríamos mortos, porque este mundo não tem nada para nos oferecer, Senhor. Mas nós estamos aqui na Tua presença e te pedimos, ó Deus, defende a nossa causa. Olha, Senhor, para a causa dos oprimidos. Quantos homens e mulheres que estão orando comigo agora, meu Pai, estão com causas na justiça, estão sendo injustiçados pelas pessoas, difamados, caluniados, mas o Senhor conhece a verdade sobre nós. Nós não somos perfeitos, ó Pai, o Senhor sabe disso, por isso nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes, meu Pai, nós desejamos a vingança, muitas vezes nós desejamos que a outra pessoa pague pelo que ela fez. Mas neste momento, ó Deus, nós queremos ter o coração de Jesus, um coração perdoador, um coração que ora por aqueles que nos perseguem. Assim como Jesus estava na cruz e ele orou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, essas pessoas que estão falando mal de nós, essas pessoas que estão nos oprimindo, elas não sabem o que fazem, elas estão cegas espiritualmente. Perdoa os seus pecados. Não deixe elas serem marionete nas mãos do diabo. Não deixe elas colherem as consequências de se levantar contra o homem e uma mulher de Deus. Ó Senhor, defende a nossa causa, ó Pai. Nós estamos aqui buscando com confiança, assim como Daniel, que mesmo sendo perseguido, ele não afrouxou, ele não desistiu da batalha. Senhor, eu te peço hoje, derrama da tua graça, derrama da tua força, fortalece os teus filhos, meu Pai. E assim como o apóstolo Pedro disse, nós vamos nos alegrar, mesmo diante do fogo da provação. Nós entregamos agora, Pai, cada preocupação, cada medo, cada desafio que nós temos que enfrentar. Nós sabemos que para o Senhor não existe problema grande ou pequeno, tudo é possível àquele que crê. Ó, meu Deus, eu oro agora neste momento por esta mulher que está carente na alma, foi abandonada, não tem se sentido amada. Jesus, coloca do teu amor profundo, o teu amor incondicional sobre ela. Eu oro também por este homem que está desempregado, este homem que se sente uma pessoa fracassada porque não consegue trazer o sustento para casa. Jesus, abre portas, muda a história dos teus filhos, Senhor. A tua palavra diz que se nós nos humilharmos diante das mãos do Deus Todo-Poderoso, Ele nos exaltará. Por isso, meu Pai, nos exalte, Senhor. Nos tire dessa situação. Ó Senhor Jesus, quantas pessoas agora estão chorando, Pai, porque estão sofrendo com a dor do luto, perderam entes queridos e agora não estão conseguindo se reerguer. Jesus, não nos deixe perecer neste deserto. Queremos sair, Pai, com o coração cheio de confiança, cheio de ânimo. Eu oro também, meu Pai, pelos nossos familiares. Muitas vezes, meu Pai, eles estão cegos espiritualmente também.
Ó Senhor Jesus, abra os olhos dos nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, Pai. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais deles, que eles não sejam enganados pelas trevas, mas que eles venham andar em obediência ao Senhor. Como é bom, ó Deus, andarmos na luz e caminharmos em vitória contigo. E a tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E nós tomamos posse desta palavra hoje. Nós cremos que os problemas de hoje, amanhã já não existirão, porque a vitória pertence ao povo de Deus. Ó Senhor, eu como ministro do Evangelho, chamado para esta obra, eu abençoo e eu peço, meu Pai, cuida desta pessoa, derrama graça, proteção, saúde e alegria sobre a vida de todos os meus irmãos. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado.
Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia! Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia.
E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor,
até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família.
Então nós vamos orar agora, nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis, que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.